Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo de bancada, André Carvalho, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Agora vamos só aguardar essa edição e assim, com muita expectativa que a gente, depois da nossa edição campeã de bilheteria... Opa, você viu? Você viu? Mas o tema é espinhoso. Tema espinhoso hoje é nossa sociedade. Tema espinhoso sempre dá audiência. Sensacional. A Gláucia, sensacional. O número de visualizações recorde no M. Sim, muito legal sim. mesmo. E aí é importante alimentar a chama da conscientização. E aí a nossa conscientização de sempre é entre empreendedorismo, marketing, entretenimento. E aí hoje o nosso amigo vai falar sobre a área de turismo. Mas antes da gente começar, a gente tem que fazer um manual do YouTube. Lógico, né? Manual do YouTube. Quem chegou aqui pela primeira vez, trazido pelo nosso convidado, ou que gostou do tema, do que vai estar intitulado, assine o nosso canal. Tem algum trecho, algum local, seja na tela ou um pouco abaixo, que vai estar lá. Assine! Curta, compartilhe, vai lá, aqui embaixo, algum ponto a gente não pode errar. Algum ponto vai ter um espaço específico para você assinar, porque sempre tem assunto bacana para a gente tratar aqui no M e hoje não vai fugir a regra. É vero. Hoje temos o Rodrigo Rocha. Rodrigo Rocha, que aí é ligado a turismo, ele desde 2004 atuando no mercado de hospitalidade, turismo e empresas de médio e grande porte, desenvolvendo relacionamento com empresas hoteleiras nacionais e multinacionais no segmento business e lazer. Ele é idealizador e fundador da Melfind, muito legal esse nome, que é o primeiro marketplace que visa fomentar o turismo de fim de semana no Brasil. Conectamos pessoas e serviços em formato inédito, segundo o nosso convidado aqui, de passeios dentro e fora das capitais. Ele é responsável pela captação de investimentos, desenvolvimento do projeto, relações comerciais, implantação e análise de indicadores de performance. Ou seja, vamos ter muito papo. Turismo é um segmento que a gente pouco falou aqui no M, se eu não me engano. Então, se não é a primeira, é a segunda vez. Se eu não me engano, foi pouco falado, então eu acho que é bacana. O ano está muito atípico, então o turismo esse ano até a gente vai começar a questionar o Rodrigo sobre isso. Podemos já abrir as portas? Não, já podemos abrir, porque eu até, antes da pandemia, que é a pergunta que eu vi que você já estava encaixando aí, eu queria só que ele apresentasse um pouco o Melfind, porque eu dei uma olhada no site, ele é formato 100% digital, né, pelo que eu percebi, e ele está muito focado ainda em São Paulo, também pelas ofertas, pelos produtos, né, e serviços que oferece lá. Ele está bem para o público do estado de São Paulo, não é não? Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá, boa noite, né, Carlos? Ou bom dia, não sei que... Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim, nós estamos posicionados em São Paulo porque nós estamos numa fase aí de relançamento, né, de reposicionamento do Melfind, né? Então, o Melfind já tem uma história longa comigo aí. A sementinha desse projeto nasceu mais ou menos ali em 2010. Então, eu venho cuidando dela com carinho para que eu estivesse bem maduro neste momento, tá? Você pode repetir a pergunta, cara? Desculpa, eu estou muito nervoso, primeira vez, né? Você contar um pouquinho assim, a proposta da abertura, a proposta do Find. Tá. Aí depois eu vou engatilhar a minha primeira. Maravilha. Um pouquinho dessa história aí do Find. Relaxa, toma uma água, pode relaxar, que a gente aqui é tranquilo, todo mundo é flamenguista, gente boa, pode relaxar, a gente bate um papo. No caso, eu faço uma pergunta para o André, para você ficar mais tranquilo também. Ô, André, você conhece os pacotes ali? Eu vi uns pacotes bacanas, inclusive ali, vi aqui, ó, tem passeio de balão. Até perguntar para ele se ele conta um pouco da história, então tá bom. Ele poder respirar, já bebe um gole d'água. Um turismo de fim de semana para São Paulo. Vamos lá, como você está, apesar de ser a questão virtual,
como é que é um turismo fim de semana para São Paulo se as distâncias para pontos, em tese, pontos turísticos de São Paulo são maiores? Então, um fim de semana você tem 48 horas, eu passei por isso, que na época que eu era editor da revista do CRO, eu não tinha férias, era um prestador de serviço diferenciado, ficava lá o tempo todo, não havia férias. Então, eu só usufruía dos fins de semana. Então, eu tinha que criar modelos de descanso para mim, de turismo, que contemplassem o fim de semana. E, normalmente, eu não conseguia. Eu precisava de um terceiro dia. Por exemplo, se fizesse uma viagem, um voo para o Nordeste, eu precisava de um terceiro dia. Então, eu chegaria sexta, fim de semana, voltava, tal. Mas como é que funciona isso para São Paulo? Aproveitar eminentemente fim de semana para outras localidades. Ou se você vai para a região litorânea de São Paulo, você tem um tempo de perda muito grande e pouco usufruir. Como é que funciona isso com vocês? Assim, o turismo nacional, na verdade, só para dar uma contextualizada na história, o que é importante a gente entender. O turismo, basicamente, é dividido em 3 pilares, aí vamos dizer, né? Turismo corporativo, turismo de férias e o turismo de lazer, que é o turismo de fim de semana. Então, dentro da cadeia, com exceção do turismo corporativo, o turismo de negócios, que é um turismo já mais maduro, desenvolvido, com grandes players no mercado, altamente competitivo, regulado, né? Muita métrica para que as empresas aí possam controlar. Assim, eu tiro o chapéu para esse mercado, que realmente é um mercado, é outro turismo, é outro tipo de turismo, outro tipo de negócio. E os players também são muito mais competitivos, atualizados, tem muita inovação nesse setor. Mas principalmente aí em São Paulo, né? São Paulo, então, o turismo de negócio ele é bem fomentado. Aqui no Rio é mais de lazer. Mas aproveitando, Carlos, o que é interessante? Dentro do Brasil, do território nacional, o turismo doméstico, o Sudeste representa 60% do turismo nacional. Nós estamos falando aí não vou considerar aí os números aí de 2018, mais ou menos, nós estamos falando aí de um PIB aproximado, turismo doméstico, de talvez 500 milhões de viagens por ano, entendeu? Então, assim, é um volume absurdo de negócio, de viagens que acontecem pelo Brasil. Só que 60%, não só das viagens, mas de consumo, acontece, então, no Sudeste. E 40% disso é São Paulo. Tá? Então, aí você fala, pô, então, assim, dentro de todo o consumo de turismo, 100% do consumo do turismo nacional, 40% fica só no estado de São Paulo, né? Maior mercado consumidor de turismo na América Latina, os maiores do mundo, né? E o que talvez passe um pouco desapercebido, ou talvez não seja essa a palavra, mas outro dado importante, né, que fornecido pelo próprio Ministério do Turismo, o FIP, depois até posso compartilhar com vocês esses estudos, é uma coisa muito chata, é complexo e tal, mas o número é muito assertivo e traz uma luz aí para esse mercado que hoje basicamente é muito mal explorado, né? Porque 70% das viagens ocorrem dentro do seu próprio estado. A maior fatia do turismo nacional é o turismo intraestadual ou intrarregional. Então, as pessoas aproveitam as suas mini-férias ou os seus fins de semana para viajar mesmo, né? A frequência média aí de viagens está na casa aí, pelo menos, cada habitante, vamos dizer assim, cada residência, né? É bem a grosso modo, não é uma questão generalizada, é um dado do censo até de 2010. Uma residência, geralmente as pessoas fazem 22 viagens por ano para viagens curtas e mais ou menos 2 a 3 viagens de férias ou viagens mais longas fora do seu próprio estado. Então, assim, isso foi uma coisa que, para mim, lá em 2010, ou nesse processo, desde quando eu entrei no turismo, isso em 2009, 2010, ficou muito claro para mim, porque o meu trabalho lá na CVC, né, posso falar aqui na CVC? Lógico, à vontade. CVC, desde então, ou já há muitos anos, algumas décadas, a maior empresa de turismo da América Latina, né? Então, e a minha função era muito específica, porque eu
cuidava do desenvolvimento turístico, né? Organizava a oferta, o inventário local, receptivos, hotéis, restaurantes, bares, experiências. Eu colocava todo mundo numa mesa, né? E esse era um campo, esse relacionamento, essa relação era um campo onde a gente diminuía a concorrência e fortalecia o poder do destino, o poder do grupo, né? Então, eu ajudava eles nesse desenvolvimento, até o varejo e a venda e o marketing, eu fazia todo esse processo. Então, foi aí que eu falei, caramba, o grande negócio, o turismo de férias é sensacional, ok? Eu transportei, na minha gestão, por exemplo, nesses 6 anos especificamente de desenvolvimento ali na região sul do Brasil, mas passaram pela minha mão quase 2 milhões de pessoas, né? Isso em quase 6 anos de trabalho, ok? Agora, se você pega o fim de semana, você costuma ver pela televisão, aí no Jornal Nacional, ou nas matérias, enfim, nos jornais regionais, principalmente aqui em São Paulo e no Rio, que se fala muito, né? Mas, pô, 1 milhão de carros saem da capital rumo ao litoral, ao interior do estado, né? Estão me escutando bem, por acaso? Tô? Bem, Sim, bem. sim, sim. Tá. Só que, Então, Rodrigo, você ainda não respondeu a pergunta. Ele tá contextualizando, mas ele não quer vender o peixe dele do meu filho. Não, Ele tá eu quero só... saber como consegue equacionar a questão do tempo de fim de semana, sendo que para as viagens de São Paulo, não atrações turísticas. Então, por exemplo, você faz um grupo e você leva para uma peça, leva para um espetáculo, ok, isso você consegue equacionar numa noite. Você está falando de um turismo de viagem. Mas vamos contextualizar aqui com o Rio de Janeiro. Se você sai do Rio de Janeiro e vai para Búzios, que é a região dos lagos, você leva umas 2 a 3 horas. Não, que é isso? 3 horas do quê, rapaz? 1h30, 2. Você tá doido? Não, dependendo da situação, você leva até mais. Não, dependendo da situação, você leva o dia inteiro. Se for ficar em engarrafamento monstruoso. Se você for para Paraty, você leva umas 4, porque tem de Pardal. Então, você praticamente é 4 para ir, 4 para voltar, você já quase perde um dia. Como é que você conseguia equacionar isso? Como se consegue equacionar, visto que as distâncias... Mas eu vou defender ele um pouco aqui, porque isso aí dos pardais, do tempo que demora de deslocamento, pelo que eu entendi, eu posso até ter entendido errado, o meu feed é um marketplace. Ele dá opções para que as pessoas escolham. Então, quer dizer, a pessoa já vai, por exemplo, para Santos, ou ali para Ilhabela, Ubatuba, né, Maiporã, Jundiaí, por aí, ela já vai para lá, independente do trânsito, do deslocamento. O que acontece? Só aproveitando, vou ver se eu consigo responder a sua pergunta, sem contextualizar muito. Mas o que acontece? Eu estava lá atrás falando do turismo de férias e do turismo de lazer. Por que não tem nenhuma empresa no setor, ou não tem uma CVC atuando nesse setor fortemente, né? Por que esse setor não é profissional? Por que não tem um marketplace anteriormente? Né? Porque o modelo de negócio é muito diferente, são negócios diferentes. Então, para que não entre na zona ou na vala comum, por que eu fiz uma pivotagem? Né? Então, eu comecei lá em 2015, acho que é importante apontar esse momento, porque eu entrei em 2015 com o objetivo de ser um marketplace de passeios, também, só que voltado para quem mora em São Paulo e quer passear em São Paulo. Então, a ideia era começar mapeando ali e organizando a oferta de São Paulo. E você, através de uma assinatura, teria acesso a esses mini pacotes aí organizados, avaliados, testados. Então, você teria ali um leque ali de opções, né, voltado para o consumidor, ali o B2B, né? O B2C, desculpa, o consumidor final. Tá? Temos 3 anos nesse trabalho e percebemos que, naquela época, eu tinha 2 sócios, e percebemos que essa era uma dor ainda pouco percebida para o consumidor. Porque para nós, usuários de fim de semana, e eu me enquadro nisso também, a gente gosta de ficar em casa também às vezes, gosta de um churrasquinho, o fim de semana é muito variado, são muitas possibilidades, a gente se resolve no fim de semana. Né? Mas isso foi uma decisão assim muito entre sócios, não era uma decisão basicamente minha. Assim, na minha cabeça tinha uma outra, minha vivência tinha sido uma vivência muito de B2B, então era uma questão muito mais de
de sobrevivência dos empresários, do destino, de organização da oferta, de ter um destino mais próspero, né? Então resolvi relançar o Pivot a partir de 2018 e especificamente agora, no comecinho do ano, antes da pandemia, eu resolvi relançar o meu Find. E aí com um posicionamento atual, que é o quê? É organizar, primeiramente, né? Organizar um inventário de destinos turísticos, porque nós temos aqui no estado de São Paulo mais de 200 destinos turísticos, André. Então, eu vou chegar lá na sua resposta. Então, assim, nós temos muitas ofertas. Então, a partir de 20 quilômetros da capital até 300 quilômetros da capital, nós temos aí mais de 100 cidades turísticas, ok? Então, só que esse conteúdo, esse inventário está muito desorganizado. As pessoas não sabem, elas conhecem os destinos que são top of mind, mas não conhecem, de repente, por exemplo, Campos do Jordão é um destino top of mind. Mas total, verdade. Santo Antônio do Pinhal é ao lado e há quem diga que é muito melhor que Campos do Jordão, porque você está um pouco fora da badalação e tem serviços, atrações, belezas naturais tão legais quanto, tá? Então, para que eu não... Quanto tempo de viagem da capital até essa cidade que você falou? Cara, 2 horas de viagem. Tá? Então, nesta fase do meu Find, neste momento, meu foco são as cidades até 300 quilômetros. Então, nesse raio, eu estou falando aí de 100 cidades, vai arredondando, nós estamos falando de 100 cidades turísticas, então até 300 quilômetros da capital paulista. Tá? Depois eu tenho, se você quiser, ou depois eu posso compartilhar e dividir com vocês aqui os números por estado, para você ver o tamanho, porque o meu Find não é só paulista, né? Nós começamos aqui, validamos o negócio, Sim. Estabilizamos o negócio, mas a ideia, assim, eu sou muito ousado e sou ambicioso. O meu objetivo é estar no Brasil inteiro. Não, ele, por enquanto, eu fiz a observação que é São Paulo, porque eu olhei todo ele, enquanto ele está focado em São Paulo. Ele tem aqui né, trilhas das praias desertas de Ubatuba, mergulho nas praias do sul de Ilhabela. Aí tem várias coisas, até bem interessantes, mergulho, naufrágio, Aimoré. Eu vi aqui, salto duplo. Tem muita coisa interessante, passeio de balão, Guarujá, Fazenda Japiapé, e por aí vai. Tem muita coisa interessante. Então, André, então assim, o que acontece? Eu não sou uma agência de viagens, eu não sou um operador turístico. Eu acho que esse é o ponto. Porque o segredo do erro, ou talvez o segredo do fracasso neste mercado que eu estou posicionado, e eu já vi muitas empresas morrerem nesse segmento, que querem aí, ocupar esse espaço, oferecendo o mesmo modelo de negócio que um operador de férias. Tá? E aí que a conta não fecha, porque este inventário regional, esse inventário dentro do Estado, ele é formado basicamente por micro e pequenos empresários, né? O turismo de férias, ele é basicamente os grandes players que fornecem os serviços. São grandes hotéis, grandes redes, esses sobrevivem, porque esses estão espalhados no Brasil inteiro. Mas se você pega uma cidade, por exemplo, como Santo Antônio do Pinhal, que eu acabei de citar, ou São Bento do Sapucaí, que são coisas assim fascinantes, Jundiaí, são coisas assim fascinantes, né, dentro do estado de São Paulo, que não tem uma grande marca lá, um grande player regional, né? Jundiaí, por exemplo, é uma cidade que tem uma boa rede hoteleira focada em executivos, em corporativo, né? Então, mas tem uma oferta de serviços, de experiências, passeio a cavalos, trilhas, parques nacionais, entendeu? Você fala, não é possível, uma cidade como Jundiaí tem uma oferta de serviços tão variada e tão diversificada que a pessoa às vezes recorre a um outro estado e ela tem aqui no próprio estado dela, do lado da casa dela, assim, uma seleção de serviços fascinante. Então, assim, eu estou posicionado, como o Carlos falou, assim, como um marketplace, mas sem intermediação. Eu não tenho taxa de serviço, eu não tenho taxa de intermediação. Eu estou agora numa fase até de retomada do turismo, e acho que meu Find
Deus sabe o que faz, assim, né? Eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas eu acredito muito que as coisas não são por acaso, são anos de preparação para este momento. E quando eu estava no começo dessa pivotagem ali, surgiu a pandemia, e aí aquilo que poderia ser algo tenebroso, né? Falei, nossa, ferrou com a minha vida, agora que todas as minhas fichas foram para o saco. Foi aí que veio uma luz, né? Eu falei, pô, esse é o meu posicionamento, né? O posicionamento do meu Find não é ser um intermediário, porque esse destino precisa primeiro se organizar, né? Então, assim, gradativamente, eu penso, primeiro, organizar esse inventário regional, esse inventário dentro do estado de São Paulo, e aí depois Rio e Minas, enfim, mas trazer esses empresários que não sabem ou que estão fora dos players tradicionais, tá? Tanto o CVC quanto as OTAs, de uma forma geral, Booking e por aí vai, e Decolar, etc. Então, uma boa parte desses fornecedores estão fora desses canais de venda, tá? Devido às taxas, devido às regras do mercado. Então, eles também... Então, assim, eu surjo de uma forma para conectar, fazer essa conexão entre fornecedores e usuários de uma forma diferenciada, porque eu conecto direto. Ô, Rodrigo, sem necessidade de intermediação. Deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, que eu não sei por que você está me chamando de Carlos. Eu sou Sandro, mas tudo bem, vamos lá. Por que estou te chamando de Carlos, caramba? Eu não sei. Eu estou querendo te perguntar isso há um tempão. Sandro, você tem um alter ego e a gente não sabe. Eu estou aqui vamos voltar, vamos começar de novo. Não. Vamos que vamos. Eu só estou calado aqui porque eu falei, eu acho que eu ouvi errado. Aí eu falei, não, ele está me chamando de Carlos mesmo, então eu vou só... Ele está fotografando, ele está Acontece. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho com Eu vi que você estava sempre falando, porque aparecia seu nome aqui, eu não tinha reparado, eu percebi que você estava toda hora ameaçando para me dar um toque, eu não captei. Eu não captei. Quando eu me liguei, eu falei, não, o meu nome foi trocado de verdade, então eu tenho que chegar junto. Mas olha só, deixa eu te falar, o Carlos, ou quer dizer, o Rodrigo, eu posso também confundir, mas vamos lá. Que vacilo. Deixa eu te falar uma coisa, Rodrigo. Eu estava olhando o site e eu achei o projeto interessante. Eu trabalho há mais 30 anos, 31 anos com comunicação e marketing, a gente tem uma agência há 22 anos e tal, mas assim, o que eu estou falando como consumidor, não é nem como essa parte, nem empresário, nem nada disso, é como consumidor mesmo. Eu estava olhando assim o site, algumas coisas me chamaram a atenção. E uma das coisas que me chamou a atenção, eu vou pegar um exemplo aqui, qualquer, esse aqui, mergulho noturno, Ilha das Cabras. Né? Aí eu vou te contar como é que eu decidi antes do ano novo que eu digo 2019, 2020, né? Porque esse agora a pandemia não deixou. Eu fui para o lugar que o André falou, eu fui para Búzios, minha esposa queria ir para lá, eu adoro aquela cidade, eu já tive casa lá e tal, enfim. Aí a gente pegou uma pousada. O nosso critério de escolha, eu conheço muita gente lá, pousadeiros, né, que falam, os donos de pousada e tal, sim. Mas, enfim, a gente quis escolher uma inédita, que a gente nunca tivesse ido e tal. E o nosso critério de escolher foi através de avaliação, né, que eu vi aqui, que vocês têm a avaliação, e pelos comentários, que eu não vi comentários, mas aí que eu pensei, ele deve estar num processo inicial, né, aí provavelmente é isso, porque o que eu pensei era o seguinte, quando eu vejo esse, por exemplo, do mergulho, você tem, por exemplo, lá, a qualidade é 4, a localização é 2, o preço é 5 e o serviço é 3. Se tivesse eu na intenção de ir, eu fico curioso quando não tem comentário, eu já entendi por que não tem, mas eu fico curioso exatamente por que a pessoa deu 2 na localização, que dá para imaginar, deu 5 no preço e na avaliação geral está 3,5 com... Quer dizer, eu fiquei pensando assim, quando você tem um comentário, por exemplo, essa pousada que eu escolhi, ela estava avaliada, ou está avaliada, que eu não sei se ainda está, não sei se é Booking, com média de 9,2 ou 9,4. Eu achei uma média muito alta, tendo em vista que as outras eram 8,5, 8,6.
Aí ela me chamou a atenção. Eu falei, pô, vamos ver, né? Por que essa avaliação? A localização dela é excelente, é muito boa, oferece um café da manhã absurdo e você vê comentários assim do tipo me sinto em casa, as Legal. pessoas tratam a gente como pessoas da família, e realmente é verdade, tá? Eu tive essa experiência. Eu me senti, é uma extensão da sua casa. A pousada é muito boa. Vou até falar o nome, a La Chimère, ali na Praia dos Ossos, é muito boa. Fiz um merchan gratuito, mas tudo bem. É muito boa. Então, assim, e tinham pousadas até com mais estrutura, digamos assim, maiores e tudo mais, mas que não tinha esse tratamento. Quer dizer, o tratamento eu conseguia avaliar pelos comentários, e eram muitos comentários. Sim, e aí a minha esposa falou, vamos apostar nessa. E, olha, não me arrependia. Fiquei fã, indico legal. A pousada para amigos, indico, né, enfim. Legal. Então, assim, eu acho que o que eu senti falta foi isso, mas você já respondeu no início, né, você está num processo inicial, né, do projeto, mas eu estou bem no MVP do projeto. Eu estou no momento no MVP, de validação do negócio. Isso. Né? Mas para frente não deixa de colocar os comentários da turma, não, porque o comentário ele dá uma credibilidade, ele dá um corpo, né? Que aí você começa a entender o porquê dessas notas, né? Você começa a falar, pô, interessante, olha só, o serviço deu 3, mas a qualidade é 4. Então, quer dizer, o serviço é mais fraco. Aí a pessoa vai comentar por quê. Né? Esse tipo de coisa ajuda a decidir. Sim. Não, sem dúvida. Esse é eu acho que nesse momento, como é que eu falei para você? Teu áudio está picotando. Rodrigo, agora está falhando. Eu acho que desconectou aí alguma coisa. O áudio deu uma falhada. Eu tô no MVP. Tem muitos ajustes necessários agora. Tem uma série de etapas que precisam ser concluídas ainda, né? Então, óbvio, o meu FIND tem que simplificar o processo. Eu acho que essa é a premissa número 1. Esse turismo é muito grande, é muito diversificado, são muitas possibilidades, muitas variáveis, e eu quero ser uma marca que tenha total relação, ter uma marca que se confunda com esse negócio mesmo. O meu investimento todo agora é em marketing, brand, conceito, porque eu quero fazer as pessoas não abrirem mão de alguma coisa. Eu não estou aqui para competir com o mercado, nem competir com o Google, nem com o Decolar, nem com o Booking, nem com ninguém. Mas eu quero ser um player onde que as pessoas tenham a confiança de buscar, pesquisar e até selecionar os parceiros, os passeios, as viagens, entendeu? Eu acho que tem uma série de possibilidades aí, de Rodrigo, fazer... duas colocações, assim, são duas completamente diferentes, eu vou deixar as duas juntas e aí você vai ter espaço para responder. A primeira, seu mercado hoje é o mercado paulista, mas você tem interesse de que seja um mercado nacional. Você acha que essa palavra, meu FIND, que normalmente do paulista, reduzir. Então, TV Bandeirante é Band, Patrícia chama de Pati, é a tendência do linguajar do paulista reduzir. Você acha que o fato de você ter escolhido este nome, apesar de ser bastante significativo, você não acaba restringindo a ser muito regional São Paulo, mesmo com suas ambições sendo mais nacionais? E a segunda pergunta são duas completamente diferentes, que é aquela clássica, você, num negócio que você mesmo falou que não mobiliza vultuosas quantias, porque o tempo é restrito, né? E te pega agora numa pandemia que te restringe ainda mais a locomoção. Como é que vocês se viraram durante esse período? Então, primeiro, essa questão do nome ser muito regionalizado, e o segundo, como você conseguiu equalizar esse 2020, sendo que o seu modelo de negócio ele é um modelo mais restrito e normalmente vai atingir pessoas que deveriam ficar em casa, teriam de ficar em casa. Sim. Bom, quanto ao nome, eu não havia pensado nessa possibilidade, André. Eu nunca avaliei essa dificuldade. Eu pensei sim, e tenho avaliado muito na questão da internacionalização.
né? Mas a dificuldade de internacionalizar essa marca. E eu tenho pensado em outras possibilidades. Mas no território nacional, eu não acredito nessa questão regionalizada, não, porque tem muito do conceito, né? Do nosso posicionamento, da marca, da nossa relação com o turismo em geral, né? Com trade direto, né? Que é a língua, que é o mercado ali, né? Associações. Eu acho que tem toda uma relação de envolvimento com o turismo local, entendeu? E com os usuários, porque é uma coisa muito muito digital, né? Muito de se posicionar bem, as palavras-chave. Então, assim, no Brasil eu não me preocupo, tá? Em relação à sua pergunta, a segunda pergunta, André, teve um lado bom e um lado ruim. Que o lado bom é porque eu estava no momento de relançar o meu Find no primeiro semestre, né? Mais ou menos em junho, julho, e essa pandemia, que começou aqui em São Paulo em março, acabou me dando uma certa vantagem competitiva, porque se prejudicou a mim, que estava no começo, dá para a gente ver o que prejudicou, por exemplo, um player como a CVC, né? A CVC fechou, né? Chegou a fechar fechou várias lojas. Várias lojas. E está num buraco sem fim lá. Eu não sei não o que vai acontecer com a CVC. Mas, para mim, foi positivo, André, porque me deu tempo ainda de amadurecer, de me preparar melhor, de divulgar melhor, de trabalhar um pouco mais os bastidores, porque eu creio que agora, que as viagens de fim de semana elas começaram a estabilizar ali a partir do segundo semestre, né? As pessoas começaram a sair um pouco. Então, eu estou muito... Assim, agora, esse é o ano que, para mim, é o ano do meu Find, né? O ano que a gente vai acertar aí o modelo, pôr de pé o MVP e começar a gerar aí uma receita aí para nós. Boa, Rodrigo. Aí, sem querer ser pessimista, só para complementar. 2021, a vacina ainda é uma questão, tudo bem que em São Paulo o Dória tá adiantando esse processo, mas devido à fila não vai ser de acesso a todos nesse primeiro momento. Como é que você está segurando? Você falou, 2020 foi bom esse processo, que eu fui segurando. O Dória está adiantando o processo ou está atrapalhando o processo? Porque eu acho que ele atrapalha mais do que adianta. Enfim, aí a gente vai entrar num papo político. No sentido de vacinar e tá aí bom. Possibilitar as pessoas irem para a rua. Mas aí ainda vai ficar um tempo ainda, esse 2021, que também muitos especialistas, até aqui no próprio M, em uma edição anterior, o Sandro já trouxe no momento a audiência, que já vai entrar logo após essa resposta, falou que 2021 também estão vendo que vai ser um cenário de quase pós-guerra. Como é que você... E o turismo, como você já falou da CVC, o turismo é o mais sensível, um dos mais sensíveis. Um dos mais. Eventos também. Um dos mais, isso. Bem complicado. Mais sensíveis. Como é que você está se preparando para isso? Apesar de você estar com esse seu otimismo todo de recuperação, 2021 você vai entrar ainda com esse signo da incerteza. Como é que você se prepara para isso? Olha, eu não tenho uma estrutura grande, basicamente, aliás, eu não tenho nenhuma estrutura física, não tenho funcionário hoje, né? Então, eu tenho freelancers que me ajudam em ações ou coisas muito pontuais, André. Então, assim, como o meu Find não é um operador turístico, eu não penso agora, nesse primeiro ano, principalmente nessa questão da intermediação. O meu objetivo agora é fazer com que as conexões entre empresas e consumidores funcionem. Tá? Então, assim, essas conexões funcionando, essas relações funcionando, que já estão agora, que já existe, já está começando, estamos bem no começo, né? Então, assim, eu estou muito tranquilo, porque o tempo está ao meu favor. A questão da tecnologia, do conhecimento adquirido, dos relacionamentos que eu tenho criado e desenvolvido a partir do amadurecimento ou da fase que o meu Find se encontra. Eu não sei como é que o Sandro chegou em mim, mas provavelmente, se não foi alguém que falou sobre o meu trabalho, foi alguma coisa que despertou o interesse dele no meu posicionamento. Então, esse tipo de feedback, para mim, vale mais do que dinheiro agora. Óbvio que eu estou pensando muito no longo prazo, mas eu penso, como é algo diferenciado, André, como eu estou saindo muito do comum, né, no meu posicionamento,
eu tenho assim, primeiro eu preciso validar esse meu modelo de negócio. Então, minha cabeça está muito nisso. Que vai dar certo, vai. Eu só preciso achar a sintonia correta para que eu possa até em um certo momento começar a vender pacote, sim, mas ajudar principalmente nessas conexões de venda individual. O cara quer um hotel, o cara quer um restaurante, o cara quer um passeio, compra direto. Agora, eu posso fornecer pacotinhos, né? Roteirinhos, coisas que são mais combozinhos com preço melhor. Então assim, a minha visão é mais de médio para longo prazo. Neste ano, eu quero reforçar meu papel de ser uma plataforma de negócios que simplifique esse processo e que ajuda as pessoas, tanto empresários como consumidores, a aproveitar melhor a sua vida, ter melhores resultados, aproveitar melhor o seu tempo. Legal, Rodrigo. Eu vou te falar uma coisa. Geralmente, os nossos convidados são indicados por outros convidados, e aí a gente tem uma turma lá na agência também que faz uma peneirada, mas o seu nome, o que me chamou a atenção e também chamou da equipe, foi exatamente essa proposta do Meu Find. É uma proposta muito interessante, que a gente ficou muito curioso, cara. A gente falou, pô, tá aí um negócio que rende uma prosa legal, rende aí um programa para a gente trocar uma ideia, uma resenha boa. E eu vou agora te pedir que a gente chega no nosso momento da audiência, né? O momento que a gente prestigia a você aí do outro lado da telinha, que também nos prestigia. Ou seja, traduzindo isso, para quem está inscrito no programa, a gente lê os posts, a gente responde, a gente conversa. Para quem não está inscrito, não tem conversa. Aí fica só vendo aí o programa. Mas, pô, se você se inscrever agora, der um like aqui nessa entrevista, fizer algum comentário e tal, aí no próximo programa a gente já está lendo também o seu comentário, inclusive comentário lá, esses comentários que rolaram aí do programa, André, lá que a gente falou sobre racismo estrutural, da Gláucia, eu já pedi para separar alguns e tal, vamos ler aqui esses comentários no ar, que eu acho muito importante prestigiar, né, o nosso programa, até então, recorde de audiência. Mas vamos lá, a gente aqui tem a Fran, ela mandou o seguinte para a gente: por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se pode ser alguém muito melhor? Lógico, concordo. Tem um bacana aqui da Ângela. A Ângela manda até um William Shakespeare. O lucro não cresce onde não há prazer. Em resumo, estude aquilo que você gosta. Rapaz, eu só não sei se essa frase é do Shakespeare, viu? Ela botou que é cheio, mas eu não tá, sei lá, não tá fechando muita conta, não. Pô, Shakespeare meio business? Eu não conheci Shakespeare business, eu conheci dramaturgo, né? To be or not to be, essas coisas. Essa frase aqui tem uma turma que faz conexão com tudo. Rapaz, essa frase está meio estranha aqui para ser Shakespeare, mas tudo bem, vamos que vamos. Deixa eu ver, o hype da internet está muito forte, falando da vacinação, ou vacina, né, das vacinas, ou vacinas, como queiram. Estão falando também do fechamento da Ford no Brasil, é outra coisa que está muito, o hype está muito alto na internet. E, enfim, eu acho que esses dois assuntos estão realmente dando a tônica da semana, que é a vacina, né? E todo mundo reclamando, uns falando que cada vez desce o índice de confiança, né? Começamos a falar num índice de 90, foi para 70, foi para não sei, agora está em 50, se eu não me engano. Todo mundo falando isso aqui. O índice está em... Cadê? Só porque eu falei, eu não estou achando agora, mas está aí. O pessoal reclamando a beça que o índice é 50 pontos alguma coisa. Não sei onde eu coloquei aqui. Aqui. A taxa estava em 78, a taxa de eficácia, e a taxa agora baixou, está em 50,38. Ou seja, você tem 50% de chance de ficar imune após a segunda dose, o que antes você tinha uma probabilidade bem maior. E o pessoal está, logicamente, muito meme falando disso, muita zoação na internet. É o pessoal da direita, da esquerda, da extrema-direita, da extrema-esquerda, do centro, de cima, de baixo. Tudo quanto é lugar, o pessoal está comentando muito isso. Então, eu acho que deixo aqui registrado, né? E vou deixar mais uma vez aqui registrado, agradecer muito ao pessoal que participou do M agora, que foi muito bacana. O título, para quem não viu ainda,
A gente vai deixar aqui no final do programa a indicação para assistir como a pandemia evidenciou o racismo estrutural no Brasil, com a professora doutora, quase doutoranda Gláucia Braga. Muito legal mesmo o programa, né? Um programa bem legal, assim, de uma forma leve de falar um assunto difícil. Como o André falou, um assunto espinhoso, e o programa foi bem sutil, assim. O programa é difícil, mas legal. Então, fica a dica aí. Bom, gente, entrando na reta final do M de hoje, eu vou pedir para que o meu amigo André Carvalho faça suas considerações finais, deixando sempre o convidado por último, para fechar o M de hoje. Então, assim, vamos para suas considerações finais e a gente segue aí para o nosso convidado Rodrigo Rocha fechar num grande finale aqui o M de hoje. A gente abre 2021, né, princípio de 2021, trazendo um tema que você mesmo falou, poucas vezes a gente trouxe, então é a segunda vez. Então, um tema para turismo, que nesse momento de tanto estresse é o que a gente mais precisa, né? E essa alternativa de usufruir do pouco tempo que às vezes nos resta, né? Seja profissional liberal, seja quem trabalha com carteira assinada, às vezes sobra pouco tempo, e principalmente nesse momento de pandemia e no home office, que a carga horária, seja de qualquer modalidade de trabalho, ela está superando tudo. Então, aproveitar o turismo e como uma alternativa dessa de fim de semana é sempre muitíssimo viável. Verdade. E lembrando que o turismo é muito viável, mas estamos em pandemia ainda. Então, gente, isso aí. sem chutar o pau da barraca, pelo amor de Deus, com todos os protocolos, né? Obedecendo todas as regras aí, as regras de ouro, porque a gente vê, às vezes, aí, final de ano agora, teve muita festa clandestina, né? Teve muita coisa acontecendo. Aí o povo depois não entende por que a gente pode estar na iminência de um lockdown, né? A Europa toda lá em lockdown, o couro comendo lá, e a gente aqui, né, fazendo a mesma besteira no verão. O verão europeu, eles estão pagando a conta agora, e o nosso verão aqui, se a gente não segurar um pouco a onda, sem querer também detonar o segmento turístico, que eu também adoro, acho que é essencial para poder desestressar, para poder, enfim, para poder recarregar, eu acho importantíssimo, e principalmente o de final de semana, viu, Rodrigo? Final de semana eu adoro, porque final de semana normal, como a gente chama aqui no Rio, é quando você não pega aquele movimento, as altas estações, né? Aí você pega as cidades mais tranquilas, mais calmas. Então, assim, o turismo de final de semana eu adoro, eu acho um turismo mais gostoso, né? Fora de feriado, principalmente fora de feriado. Feriado tá maluco, feriado ninguém merece. Eu acho que o conhecimento é importante no setor, entendeu? Então, o meu desafio aqui, por exemplo, é você falar 10 cidades de cabeça aí no estado do Rio de Janeiro que você possa passar um fim de semana. Às vezes tenho certeza que você não vai saber. Então, no Rio de Janeiro, o inventário aí da cidade de destinos turísticos maduros aí, nós estamos falando de mais de quase que 100 cidades, ou 110, 115 cidades no Rio de Janeiro, no estado do Rio, com um potencial turístico, que tem estrutura turística para visita. Então, eu acho que esse tipo de mercado, esse tipo de informação está muito desorganizada, fica geralmente na mão do poder público ou na mão de blogueiros ou micro-influenciadores locais, entendeu? Então, assim, não tem muito compromisso com o desenvolvimento do destino. Primeiro, que o poder público não é a praia dele, né? Segundo, que os influenciadores, o negócio deles é vender conteúdo, ok? Então, eu creio que é exatamente essa minha experiência de desenvolver grandes destinos já consolidados como Gramado, Foz do Iguaçu, onde eu trabalhei diretamente e ativamente junto com empresários e poder público local, e aí intermediado pela CVC, distribuindo isso para todo o Brasil. Isso me deu um background e um conhecimento muito específico, até porque eu não vim do turismo, né? Eu não sou um cara de formação turística. Então, eu acredito muito na organização desse negócio, desse mercado,
só tem um... desculpa se eu tô... você viu que eu percebi... Você viu que eu gosto de falar, né, Sandro? Então, não, mas a gente tem um tempinho aqui para não estourar. Deixa eu só te falar uma coisa. 10 cidades do Rio de Janeiro eu ia falar, eu estava esperando um pouco. Essa eu conheço. Eu sei falar mais. Sei até 10 mais. é tranquilo. Eu sou esse cara que faço turismo no fim de semana. Legal. Fazia, né? Antes da pandemia. 10 é tranquilo. A gente já chega lá, região serrana, você tem 3. Petrópolis, Teresópolis e Friburgo. Aí você sobe, tem Penedo. Tem vários. Aí você... Por ali você vai a metade dos seus 10. Taipava, tem, pô, ali a festa do tomate, Araras, tem várias. Tem muita coisa. É muita coisa, muita coisa. Dá para falar 10, mas eu quero te dizer é o seguinte, eu acho a proposta muito boa, assim, acho muito legal. Eu vou te passar a bola para fechar o M de hoje, mas eu queria primeiro agradecer você que está do outro lado da telinha. Se você já nos acompanha, continue nos acompanhando. Seja sempre muito bem-vindo. Para quem está vendo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Aliás, bom humor para a gente aqui é fundamental para sempre, né, assuntos diversos, né, serem melhor digeridos. Então, o bom humor é um ingrediente fundamental aqui no M. Então, eu já agradeço a presença do Rodrigo, já também acho... meu parceiro de bancada, André. Deixar agora sim, Rodrigo, seja sempre muito bem-vindo aqui no M. E agora você pode, com as suas considerações finais, fechar o programa de hoje. Só não se estende muito, não, porque a gente está meio apertado com o horário aí. Cara, olha, André e Sandro, cara, eu agradeço demais vocês. Foi uma surpresa muito grata para mim. Eu tive conhecimento deste canal há uns meses atrás. Por isso que eu achei até que fosse uma indicação, porque eu assisti a entrevista com a Camila, né? Camila Cusatz, né? Cusatz, uma coisa assim. Sim. E foi a primeira vez que eu assisti vocês, assim, fiquei realmente encantado aí, até de acordo com o depoimento que você leu aí que é um canal divertido, informativo, assuntos muito importantes, pontuais, de uma forma muito legal de conversar, né? Então, assim, o meu Find está numa fase de validação do negócio. Nós estamos ainda numa fase ainda de amadurecimento, tá? Exatamente pelas complexidades, pelas dificuldades e os desafios que são enormes. Não é fácil. O que eu estou querendo fazer tem um certo otimismo da minha parte, porque eu sou um cara otimista, mas assim, tem um problema enorme para resolver, um desafio absurdo, gigantesco para ser resolvido. Mas as condições do mercado hoje, as regras e as condições do mercado é que me dão esse otimismo, porque todo mundo pensa com a mesma forma, todo mundo que se posiciona no turismo se posiciona da mesmo formato. A experiência não muda, é sempre o intermediário, é sempre uma taxa de intermediação que varia, em média, de 20% a 30% que os caras cobram de taxa de intermediação. E, geralmente, o prazo de pagamento é 40, 50 dias, até 60 dias após o check-out. Esse tipo de negócio é insustentável para pequenos e microempresários. Então, eu tenho uma visão totalmente... Eu quero romper com este modelo de negócio, né? Essa é a minha briga, esse é o meu desafio e esse é o meu propósito. Em termos de quantidade de dia, só para finalizar aqui, o fim de semana... Outro detalhe, né? O fim de semana é relativo, porque tem gente que tem um fim de semana de segunda, fim de semana terça ou quarta, depende do setor que você trabalha, se você é aposentado e também quer sair fora da muvuca, você tem outras possibilidades. Então, o meu Find é uma forma de ilustrar essas viagens curtas dentro do seu próprio estado, ok? Mas, enfim, nós estamos falando assim, são 52 fins de semana por ano, são basicamente aí 104 dias por ano, considerando só sábado e domingo. Nós temos aí feriados mais ou menos aí de 10 a 15 feriados por ano, então nós estamos falando aí, são 120 dias, aí, chutando um pouco mais alto. E se você considerar sexta-feira, nós estamos falando de quase 170 dias por ano, que estão aí livres, que a gente não consegue planejar ao longo do ano lugares novos para conhecer, cidades, pontos, restaurantes, só que a gente está sempre procurando. Chega na sexta-feira ou no sábado, o que nós vamos fazer? Então, acaba sempre fazendo a mesma coisa. Então, assim, meu Find, eu tenho muita
muita alegria de estar empreendendo nesse setor, e eu acho que assim, o meu feed vai ser uma excelente alternativa para todos aí, para todos empresários, usuários, consumidores. Mas vamos Vou que vamos. deixar uma mensagem para você agora no final do programa, que é uma mensagem que eu li há muitos anos atrás. Eu tinha uns, sei lá, uns 16, 17 anos, nunca mais me esqueci dessa frase. Faz pouco tempo, então. Peraí, pô, tem uns 20, só tem uns 30, sei lá, tem um tempinho, sim. Mas, enfim, a frase dizia o seguinte: o que torna irrealizável um sonho não é o sonho em si, é a inércia de quem sonha. Eu acho isso muito legal. Se você acredita, é assim mesmo, tem que acreditar. Se você não acreditar, então, aí que a coisa não roda. Então, quando eu falo sucesso e sorte eu falo sempre que é o encontro da oportunidade com conhecimento. Então, assim, se você conhece o segmento, está com a oportunidade, está no time certo, mesmo com a pandemia, a coisa pode maturar de uma forma com mais alicerce, né? Do que aquele corre-corre das pessoas querendo pivotar, querendo virar unicórnio. Então, muito sucesso, muita sorte para você, Rodrigo. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para você do outro lado da telinha. Muito obrigado, André. Valeu, pessoal. A gente se vê de segunda a sexta-feira aqui no N.